Bom, eu sou a Jossana, eu vou apresentar um pedacinho da minha tese de doutorado, que eu intitulei A Preservação dos Patrimônios Industriais em Potencial no Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui eu trago um mapa do Brasil para localizar de onde eu estou falando, então é bem ao extremo sul do país, e eu trabalho com 3 cidades, que é Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas, que é da onde eu estou falando. Tá? Essas 3 cidades, elas foram escolhidas por ter uma forte industrialização, principalmente na segunda metade do século XX. Então, se imagina que, potencialmente, a história dessas cidades de industrialização seja refletida no patrimônio cultural. Então, a primeira é Porto Alegre, que ela se inicia, sua urbanização às margens do Arroio Guaíba, e acaba que fica conhecida essa região, então, como o quarto distrito, que é o bairro das Chaminés, onde tem uma forte industrialização. Aqui eu apresento um exemplo que eu trago, que é a Companhia de Fiação em Tecidos Porto Alegrense, que foi fundada e inaugurada na década de 1890, quando o bairro ainda estava desabitado, mas já tinha o início do porto e a linha férrea. Aqui temos uma particularidade, não comum para espaços fabris, que é o jardim tratado paisagisticamente. Com a empresa crescendo e maior demanda de mão de obra, em 1919 começam a surgir as vilas operárias. Em alguns anos, a fábrica já está entre as maiores empresas do estado. Em 2008, o espaço fabril é inventariado pelo município, assim como as suas vilas operárias. Em 2012, uma construtora compra o espaço fabril, desativado desde 2010, quando a fábrica se muda para uma cidade vizinha. O novo uso é um condomínio de uso misto, com 3 torres residenciais, uma torre comercial e uma área condominial. Dos imóveis fabris, apenas um passou por intervenção e abriga o estacionamento. Os demais imóveis estão isolados e sem intervenção. Mesmo que a campanha de venda das unidades condominiais tenha utilizado como marketing o fato de ser uma área inventariada. Passando para a segunda cidade, que é Caxias do Sul, que começa a sua urbanização por volta da década de 1870, com a vinda dos imigrantes, que inicialmente ficaram isolados do resto do estado por falta de infraestrutura viária. Começa, então, uma produção de subsistência, e apenas com a instalação da linha férrea, quase 40 anos depois, e que começam a exportar a sua exportação, a sua produção para o resto do estado. E em 1950, já são a principal centro industrial do estado. Em 1970, se consagram como polo metal mecânico. E ainda hoje, é a segunda maior economia do Rio Grande do Sul. Aqui eu trago um exemplo, que é a Maesa, que chegou a ter 4 espaços fabris, mas eu apresento particularmente a Fábrica 2, que continua operando o espaço. Em 2010, essa propriedade ela foi passada para o município. Em 2015, ela é tombada a nível municipal, a pedido de uma associação de bairros pela preocupação com o destino do espaço fabril, pois tinham a intenção de vender esse imóvel. Em 2017, alguns setores da prefeitura, então, começam a ocupar esse espaço, com o departamento da Secretaria de Cultura e a Guarda Municipal. A metalúrgica que ocupa o espaço deveria ter saído até 2018, o que não aconteceu até agora. Ela decretou falência em 2019 e está leiloando os seus bens móveis e maquinários. Há uma negociação para que pelo menos uma máquina seja mantida no local. Não houve nenhuma intervenção arquitetônica, apenas um projeto de ocupação. A terceira cidade, então, começa a sua urbanização por conta da instalação de charqueadas nas primeiras décadas do século XIX ainda. Essa economia dura cerca de 100 anos e declina devido ao fim da escravidão e o surgimento dos frigoríficos. A próxima fase econômica é a industrialização, que começa principalmente no porto, já desenvolvido por causa do charque. Em 1930, já está entre as mais industrializadas do estado. Mas em 2070 tem um boom, um grande crescimento, mas em seguida, na década de 80, a industrialização entra em crise, e agora ela está em 10º lugar de economia no estado.
A maioria dessas fábricas estão vazias com um novo uso. O exemplo que eu trago de Pelotas é a Laneira Sociedade Brasileira Anônima, inaugurada em 1949, e trabalhava com beneficiamento e comércio de lã. Ela foi instalada em um bairro ainda um pouco ocupado e próximo à estação férrea. Nos anos de 1970, tem o reconhecimento por contribuir com a economia do Estado, e na década de 70 passa a ser por uma expansão física e de produção. Ela encerra suas atividades em 2003, e por falência, vende todos os seus bens móveis, apenas 2 máquinas permanecem no local por não terem valor de mercado. Em 2010, a Universidade Federal de Pelotas compra espaço e subutiliza com usos temporários. Em 2013, a universidade elabora um projeto de reciclagem e requalificação com a proposta de transformar a fábrica em espaços de ensino, eventos e cultural, como o Memorial da Ladeira, mas hoje continua sem uso, sofrendo degradações. Bom, então, a partir de todas essas observações feitas e também de uma análise bem criteriosa das legislações municipais que regem os patrimônios culturais nessas 3 cidades, eu vi que que foi possível concluir que o patrimônio industrial tem um espaço considerável no meio acadêmico, no sul do Brasil, percebe que as legislações não contemplam essa tipologia de patrimônio. Os poucos espaços fabris que são patrimonializados, assim são pelos seus imóveis e não recebem nenhum tipo de proteção para sua especificidade. Outro ponto é que Caxias do Sul e Pelotas ainda se observa mais potenciais patrimônios industriais nas suas respectivas legislações do que em Porto Alegre, mas em outros valores, além do arquitetônico, não são valorizados. Possível perceber nos exemplos expostos. A pena Maesa se percebe brevemente num histórico, mas qualquer valor técnico, social e a relação com o entorno não há. Na Fiatesp, a Vila Operária recebe proteção, mas não há nenhuma relação entre fábrica e vila. E na Laneira, a preservação das 2 máquinas no local não foi intencional. Pela falta de valorização, os patrimônios industriais estão sendo invisibilizados, sendo só prédios antigos. Para que ganhe representatividade e, consequentemente, sua valorização, o patrimônio industrial precisa ter seus valores preservados de forma conjunta, e para isso as legislações devem atender à sua complexidade. Desculpa, minha fala foi bem rápida, mas eu tentei trazer um resumo do que foi essa minha parte dessa minha pesquisa.